Olá, minha gente. Então, eu quero que vocês abram ao meio da corrida fiel de vocês no verso Marcos capítulo 6, verso 19. É interessante essa tradução que o meio da corrida fiel trouxe. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, né? Aí, o que acontece? Se você procurar em outras traduções, aparece a expressão odiava, e Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia. É interessante porque só o meio da corrida fiel que traz essa tradução, traz a expressão espiar. E quando um amigo, né, um amigo e aluno perguntou isso, né, que hoje é aluno, o H. Fernandes, ele perguntou isso para mim, eu fui nos dicionários de grego. E interessante que todos os dicionários de grego eles definiram a palavra grega que traz aqui por odiar e não por espiar, né? Porque espiar é diferente de odiar. Para nós em língua portuguesa aqui, para nós aqui do Brasil. E aí eu fiz o que, né? Como sempre, a gente recorre aos interlineares, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Marcos 6,19, ó. E Herodias Eneiken odiava. Veja que o interlinear, que é uma tradução mais literal, traz odiar, né? Aí eu fui no interlinear da SBB, mesma coisa. E Herodias Eneiken, tendo rancor, ficou com ódio por ele, né? Ficou com ódio dele. Então veja que Eneiken não tem muita ideia de espiar, né? A ideia de ficar espiando. Só que quando eu levei isso para o grupo, né, para um grupo de tradução que a gente tem, né, a gente tem um grupo de discussão, e aí os caras olharam e um amigo nosso lá de Portugal, Marques de Portugal, ele falou o seguinte, que lá em Portugal, onde eles falam português, né, eles não falam você, eles falam tu. Ele falou o seguinte, ele explicou o seguinte, que lá em Portugal a, a expressão espiar também significa ficar de olho com ódio, tá ligado? Ó, tô espiando você, hein, meu irmão, você tá marcado, você tá marcado. Quando o cara falou isso, eu falei, aí tudo faz sentido. E é interessante, mas veio meu posicionamento. Para nós aqui, brasileiros do século XXI, não portugueses, mas brasileiros, porque a maior parte da população brasileira fala português. Qual tradução seria melhor aqui em Marcos 6, verso 19? E Herodias o odiava, e Herodias guardava rancor, e Herodias, né, nesse sentido de odiar ele, né, odiava ele. E não espiava, né, porque senão dá a impressão que Herodias ficava só de zóio lá no coisa, né, e queria matá-lo, mas não podia, né, então é interessante isso, né? E olhando para o texto aqui, né, Herodias o espiava que observava ele e queria matá-lo. Então a palavra cabe bem, mas eu acho que dentro do significado da palavra grega e do entendimento em língua portuguesa, Herodias guardava rancor de João, né? Guardava rancor, mas não podia, e queria matá-lo, mas não podia. Eu acho que dentro do verbo eneiken, que é o que aparece aqui, né? O eneiken, né? O eneiken, guardando rancor, né? Que vem de eneco, eneiken. Esse aqui, a melhor tradução é guardar rancor, né? Ter rancor, né? Ficar com ódio, e o odiava, né? E Herodias odiava ele, né? Então, eu acho que é melhor essa palavra do que essa outra tradução, porque ela pode dar mal entender no sentido de a pessoa não entender que é no sentido de ódio. Porque eu, particularmente, quando eu olhei, me questionou, eu falei, mas peraí, essa tradução tá errada. Eu acho que a palavra espiava aqui tá errada, não tá de acordo com o grego. Mas o uso da palavra espiava em outras localidades, não só no Brasil, ela tem esse sentido de você esperar com ódio, né? Espiava tem essa você observar a pessoa de longe com ódio, né? Então, lembrando que, por exemplo, no caso da Almeida Corrigida Fiel, ela é uma tradução que ela vai ser usada em todas as nações de língua portuguesa, não é só o Brasil. Aí
Aí também entramos num outro ponto que talvez seja... a Almeida Corrigida Fiel é difícil, mas é porque talvez alguma palavra ou outra seja uma palavra comum, de uso comum em outras localidades, como Portugal, Angola, Moçambique, mas não no Brasil, né? E então, como a Almeida Corrigida Fiel é padrão para todos os países de língua lusófona, então eles também têm que, também os tradutores têm que pensar nesses povos e não só nos brasileiros, né? Por mais que sejamos nós que falamos português de verdade, né? Mas existem outras pessoas também que falam português, né? Então a gente tem que respeitar isso também, né? Porque se os brasileiros deixarem de falar português, se alguém achar ruim, se os brasileiros deixarem de falar português, mano, acabou o português. Me desculpe, se 200 milhões de pessoas deixar de falar português no mundo, acabou o português, né? Se nós, da noite para o dia, decidimos falar inglês ou francês, meu amigo, acabou a língua portuguesa. Apesar que não é brasileiro, também mata a língua portuguesa, que é, pelo amor de Deus. Brincadeira, essa brincadeira à parte com os irmãos aí lusófonos, né, com os nossos irmãos lusófonos. Mas fica aí uma observação, né, acerca da ACF, porque eu mesmo, repetindo aqui, quando o cara me questionou, eu falei, pô, tá errada essa tradução. Tá errada. Mas aí a gente tem que ter uma visão maior. Falou, opa, pera, mas espiava... Por que o tradutor da ACF colocou isso? Uso em outros países e também espiava, tem esse sentido, né? Estou espiando você, né? Ou você só manda espiar alguém com quem você tá desconfiado, tá com meio que raiva, né? Então você fica espiando o cara, né? Esperando ele na saída, né? Então, é nesse sentido. E é isso, tá, gente? Então, particularmente, foi essa a ideia da tradução de espiava na Almeida Corrigida Fiel. Não é uma defesa da expressão, né? Mas é só trazendo uma curiosidade, porque eu mesmo não sei de tudo, né? E às vezes a gente precisa de ajuda até de pessoas de outros países, como o Marques Portuga, né? Lá de Portugal, né? O Marques, que é um grande defensor do texto recebido, né? E amante aí da Almeida Corrigida Fiel, amante da Revista Corrigida de 69. Ele não gosta nem da de 95, é de 69, que ele ensinou os filhos dele. Ele ensinou os filhos dele a ler nesse idioma. Ele fala filho, não lembro se é filho ou filha, né? Mas o Portuga lá, ele falou que... Então ele ama muito essa tradução. E aí ele explicou. Então isso é legal, cara. Uma das coisas que eu acho da hora de conversar com pessoas de outro país é nesse sentido aqui, né? Eles colocam... existem palavras que vão vir para tradução em língua portuguesa, no caso da Almeida Corrigida Fiel, que é de uso em outros países. Talvez até tenha tradutores de outros países, né? Não tem só tradutor brasileiro. Então você vai ter tradutor de outros países que vai ser adicionado isso. Uma curiosidade que eu quero falar com vocês é acerca do interlinear majoritário. Na minha live com o Paulo Sérgio Gomes, que é o tradutor do interlinear majoritário, o delineador e tradutor, o cara que fez esse interlinear, tem o Odair Olivetti. Ele falou que o Odair Olivetti colocou umas expressões no interlinear originalmente. E ele falou, não dá, irmão, não dá. Por quê? Porque ele estava usando as expressões lá de Minas Gerais, que não são usadas no resto do país, não são usadas em São Paulo, não são usadas no Nordeste, era só lá em Minas Gerais. Então, isso acontece, isso pode acontecer. Isso ia acontecer com o interlinear majoritário, né? Mas como o Paulo Sérgio Gomes deu uma olhada, ele revisou, né, o livro palavra por palavra antes de publicar, né, inicialmente, houve a adaptação, mas aconteceu. Então, isso acontece pode acontecer em qualquer obra, né? Pode acontecer em qualquer obra. Lembro-me também do Wilson Schoss comentando algumas traduções, né, em Rio Grandense do Sul, né, lá no Vejam Só. Então, existe isso existe. Então eu só trouxe esse detalhezinho aqui do espiava, né, que foi o H. Fernandes que me perguntou, né? E um abraço aí a todos os amantes da Almeida Corrigida Fiel, a todas as pessoas que gostam de tradução bíblica. Um cuidado que
que particularmente a gente tem que tomar cuidado é, opa, a tradução está diferente, quer dizer que está errada. Nem sempre. Nem sempre. Quer dizer que pode ser a tradução possível, mas que talvez não caiba no contexto do português brasileiro. Né? Como eu acho que a palavra espiava não cabe na tradução do português brasileiro em si. Mas é isso aí. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Caso quiser aprender um pouquinho de grego, crítica textual, né, aprender a ler isso aqui, a fazer tradução, só entrar em contato comigo, o telefone está na descrição do vídeo. E caso você quiser aprender um pouquinho mais sobre teologia, é só clicar na descrição do vídeo e você encontra um bacharel em teologia, beleza? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida, tamo junto, campo de